pessoal, o Dr. Marcelo é cardiologista, tem uma vasta experiência em buscar alternativas para que os pacientes possam melhorar fora a terapia normal e convencional na área de cardiologia, né? E foi nesses tempos, nos últimos anos, que o Dr. Marcelo intensificou e se apaixonou pela utilização de vitamina D3 junto aos pacientes dele e da vitamina K2. Então, eu achei de fundamental importância trazer o Dr. Marcelo para que vocês possam conhecer o trabalho dele e ver os resultados dele de acompanhamento junto a esses pacientes. Dr. Marcelo? Vamos lá. Bom dia, Mari, bom dia a todos aí que estão assistindo. Gostaria muito de agradecer esse convite, né? Fico muito lisonjeado em poder participar aí desse grupo seleto de palestrantes, né? E engrandece muito aí o nosso conhecimento. E gostaria, então, de trazer, de uma forma muito simples aqui, uma pequena contribuição, né? Principalmente, eu acho que para o foco aqui, as pessoas que estão começando a tentar se familiarizar com o uso dos injetáveis, né? Então, trazer de uma forma simples, prática, para que as pessoas já possam começar a usar de imediato no seu dia a dia, né? E a gente vê que esses suplementos vitamínicos aí, que todos os palestrantes anteriores já abordaram, elas têm função para tudo, na verdade, no nosso organismo, né? Então, a gente vai falar em específico aí de patologias, o doutor Fernando falou em relação à parte do oftalmo, mas a gente vê a amplitude o espectro enorme, né, em que ela atua basicamente em todas as patologias. Então, eu vou iniciar aqui o nosso primeiro slide. Então, o uso de injetáveis aí na cardiologia, a gente vai falar de 3 suplementos vitamínicos. Então, eu separei os 3 elementos que a gente pode usar de forma intramuscular, que eu acho que seria uma forma mais prática para a gente poder usar no consultório, né? Então, a gente não teria necessidade de equipe de enfermagem, enfermeira, auxiliar, e nenhum tipo de especificação da vigilância, né? Então, uma forma prática para a gente poder usar com os nossos pacientes. Então, as doenças cardiovasculares, né, elas ainda são a primeira causa de morte em muitos países, e as doenças cardíacas mais comuns que nós encontramos aí no nosso dia de consultório, essas 3 entidades, que seria a hipertensão arterial, as doenças arteriais coronarianas e a insuficiência cardíaca, né? E aqui nós poderíamos ainda listar as outras causas subsequentes dessas doenças, que seriam as arritmias e as próprias causas que levam a essas doenças, né? Que seriam a obesidade, diabetes, a dislipidemia. Segundo o cardiômetro, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ocorreram 289 mil mortes aí o ano passado, em 2019, em decorrência das doenças cardiovasculares. Então, aqui a gente pode perceber a importância, né, de atuar nos fatores que levam a essas doenças, que desencadeiam essas doenças, e que levam muitos pacientes aí jovens a falecerem. Então, a gente vê que o ano passado aí, quase 300 mil pessoas foram a óbito, e hoje a gente está vendo aí, né, a pandemia do Covid, que até ontem já foi 100 mil vidas, isso em praticamente 6 meses, porque no Brasil praticamente a doença chegou no carnaval, em fevereiro. Então, se nós pensarmos que em mais 6 meses isso pode dobrar, a gente vai chegar aí a 200 mil mortes, né? Então, ainda fica aquém do que as patologias cardíacas aí acontecem. Então, nós vamos abordar esses 3 suplementos, né? A vitamina D, que na época da sua descoberta ficou com o nome de vitamina D, ela foi a 4ª vitamina a ser descoberta, por isso foi chamada de D. Então, nós já tínhamos a vitamina A, a B, a C e a D, que hoje a gente sabe se tratar de um hormônio esteroidal, né? Então, é chamado aí de um superhormônio. A ubiquinona, que é a coenzima Q10, e a sua forma ativa, né, que é o ubiquinol. E, por fim, a gente vai abordar um pouquinho da vitamina K2,
do subtipo aí MK7. Então, como bem disse aí o Dr. Fernando, né, que hoje nós temos uma deficiência mundial de vitamina D, né? Então, os estudos epidemiológicos confirmam, né, que hoje mundialmente, é lógico que a gente tem alguns pacientes que sofrem mais, como ele bem disse, né? Então, os pacientes de pele negra, os obesos, os idosos por ter uma pele mais fina e menos colesterol na derme, né? Acabam sendo mais prejudicados. Mas hoje nós vemos que quase que independe de raça, de localização geográfica. Então, nós podemos notar aqui que mesmo o Brasil, sendo um país tropical, né, na linha do Equador, tem um alto índice de pacientes com níveis baixos de vitamina D. Então, tem a grande polêmica, né, a gente viu que é uma grande polêmica em quais níveis, né, manter a vitamina D. Então, aqui a gente ainda está vendo os níveis considerados aí tradicionais. Dentro do ortomolecular, né, parece já que é meio consenso. Então, a gente vê os grandes estudiosos, aí, como bem disse, Dr. Michael Holick. No Brasil, a gente pode falar aí do Dr. Cícero Galli Coimbra, com o protocolo Coimbra. Então, é meio consenso hoje que o mínimo que nós deveríamos ter de vitamina D seria um nível de 40 nanogramas por decilitro. E que um nível ótimo, né, para que a atuação realmente em todos os benefícios que ela traz, a gente teria que ter um nível acima de 80. Então, vários estudos aí que relacionam a deficiência de vitamina D, veem que ela está muito além do sistema músculo-esquelético, né? Então, a gente viu lá no slide do professor Fernando o raquitismo, né? Então, a vitamina D ela tem uma atuação principalmente no metabolismo do cálcio e do fósforo, né? Mas ela extrapola para todos os outros órgãos, basicamente. Então, a gente vê que ela atua em muitas outros tecidos e órgãos, né? Então, está relacionado com os cânceres de próstata, de mama, de intestino, de pâncreas. Está relacionado com as doenças autoimunes e inflamatórias, esclerose múltipla, doença de Crohn, e nas doenças cardiovasculares aqui, que é a nossa, hoje, foco aí da mensagem, né? E também em relação à depressão. Então, na esclerose múltipla, né? A gente acabou de falar do Dr. Coimbra, que criou esse protocolo Coimbra, que chega a utilizar até 200 mil unidades de vitamina D por dia, e ele obtém um sucesso aí de terapia em mais de 90% dos casos, né? Então, a gente vê a beleza que essa área da medicina, né? Que a gente vê que uma substância que o nosso organismo é capaz de produzir funciona como uma medicação. Então, aqui entra na máxima, né, do pai da medicina, que diz que seu alimento seja o seu medicamento e que seu medicamento seja o seu alimento. A gente também ouviu na palestra do Dr. Arthur Lemos, que ele comentou sobre a depressão, que ele mencionou, né, nas doenças neurodegenerativas. Então, ele falou do Parkinson, do Alzheimer, da esclerose lateral amiotrófica e da esclerose múltipla, e acrescentou ali a depressão. E disse para a gente que hoje cerca de 1/3 dos pacientes não respondem ao tratamento convencional com antidepressivos. Então, ela já estaria entrando aí no rol das doenças neurodegenerativas. E a gente confirma isso, né, em consultório, porque muitos pacientes que a gente utiliza aqui a vitamina D, relataram uma melhora expressiva aí no quadro depressivo. Então, a vitamina D, para ela funcionar, ela tem que se ligar aos chamados VDRs, que são os receptores de vitamina D. Então, o metabólito ativo aí, que é a 1,25-hidroxivitamina D, se ligando aos receptores de vitamina D, que hoje a gente sabe que praticamente estão no corpo inteiro, e também estão presentes, logicamente, nas células musculares lisas e nos cardiomiócitos, né? Justificando o porquê aqui da sua atuação
nas patologias cardiovasculares. Então, aqui a gente tem um slidezinho mostrando a produção da vitamina D aqui no nosso organismo. Então, como o Dr. Fernando aí bem disse, a principal fonte nossa de vitamina D é o sol. Então, os trabalhos mostram que cerca de 80% a 90% da vitamina D do nosso organismo é proveniente da luz solar. E apenas 10% a 20% a gente consegue através dos alimentos. Então, aqui nós vemos os raios UVB do sol, né, incidindo aqui diretamente sobre a pele, atingindo a derme. E nós temos debaixo da derme aí essa camada de 7-hidrocolesterol, que é transformada na provitamina D3, que é o colecalciferol. Então, a gente vê que a vitamina D tem importante papel na regulação, como a gente disse, aí, dos íons cálcio e fósforo séricos, os minerais, né, cálcio e fósforo, e também atua aí na paratireoide. Então, o colecalciferol, passando pelo fígado, ele vai ser hidroxilado na 25-hidroxivitamina D, chamado aí de calcidiol. E, por fim, nos rins, ele vai ser novamente hidroxilado a 1,25 de hidroxivitamina D3, e nós temos aqui o calcitriol. O interessante desse slide é nós vemos aí que diversos tecidos, né, e órgãos, como próstata, mama, cólon e pâncreas, glândulas paratireoides, rins, intestino e osso, todos eles apresentam os VDRs, os receptores da vitamina D, e também apresentam a enzima que faz a conversão, que é o CYP2-7B1. Então, aqui é interessante, né, que os pesquisadores da vitamina D, quando eles suplementavam os pacientes com vitamina D, eles não conseguiam mensurar um aumento na forma ativa. Então, os pacientes respondiam a muitas coisas, melhoravam, mas não havia esse aumento. Então, os rins, ele produz de uma maneira meio fixa a forma ativa da vitamina D. Então, o que foi descoberto é que os órgãos-alvo, os tecidos-alvo, eles têm a capacidade, né, de localmente, né, converter a vitamina D na forma ativa, e eles têm os seus receptores de forma que ali ocorre o que é necessário para aquele órgão. Então, a gente acabou de ver uma novidade, né, que até mesmo na lágrima isso ocorre, né? Então, a gente vê a extensão que a vitamina D tem, no nosso organismo. Então, de que forma a vitamina D poderia nos ajudar em relação à hipertensão? Então, é bem conhecido de todos, né, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o que os pesquisadores viram é que, em baixos níveis de deficiência de vitamina D, esse sistema estaria hiperestimulado de uma forma inapropriada. Então, havendo aí o aumento de renina, que através do angiotensinogênio se transforma em angiotensina 1, e as enzimas conversoras de angiotensina 1 em angiotensina 2, levando à produção aí do mineralocorticoide aldosterona, e a angiotensina 2 com seu papel vasoconstritor, aumentando a resistência vascular sistêmica, e a aldosterona indiretamente através da retenção hidrossalina, aumentando a pressão arterial. Então, lembrando que a renina é produzida aí nas células justaglomerulares do rim. Então, a vitamina D, ela teria, neste caso aqui, uma atuação a nível da expressão gênica da renina. Então, como bem disse o Dr. Fernando, né, a vitamina D, ela tem esse papel importantíssimo de atuação na genética humana, em cerca de 2.000 genes. Então, aqui a gente vê a prova disso, né, da vitamina D atuando na síntese da renina. Só que, no caso, a atuação da vitamina D aqui diminuiria a síntese de renina, portanto, diminuindo o estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona e melhorando os níveis da pressão. Então, aqui a gente pode ver que um suplemento vitamínico, algo que o nosso organismo é capaz de produzir, pode atuar
mesmo antes de uma medicação, né? A gente usa aí para pressão, por exemplo, os inibidores da ECA, que estariam atuando aqui, e a vitamina D já estaria atuando aqui na renina. Então, aqui a gente vai comentar desse trabalho em ANES 3, né, o Third National Health and Nutrition Examination, que foi um estudo amplo que analisou aí quase 12.700 americanos e conseguiu verificar que havia uma proporção inversa entre os níveis de vitamina D e a pressão sistólica e a pressão de pulso. Então, baixos níveis de vitamina, maior a pressão, maiores níveis de vitamina D, melhores pressões foram encontradas. E esses estudos foram confirmados com outros grandes estudos, né, como o German National Interview e o Birch Cohort. Aqui vamos verificar como que a vitamina D poderia atuar aí prevenindo as doenças arteriais coronarianas. Então a gente sabe que a vitamina D ela tem um papel anti-inflamatório, né, diminuindo aí as citocinas inflamatórias. E essa diminuição das citocinas diminuiriam a lesão endotelial vascular, atuaria regulando os níveis de paratormônio, né? Então a gente sabe que o paratormônio das glândulas paratireoides, ele aumenta, né, o nível de paratormônio aumenta, conforme ele detecta níveis séricos baixos aí de cálcio. Então, ele estimula a membrana óssea a liberar cálcio na nossa corrente sanguínea, e esse excesso de cálcio associado a outros fatores, como inflamação, iriam propiciar a maior calcificação das artérias, né, levando a um processo aí de doença coronariana. Então, quando a gente fornece a vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio a nível intestinal, e com isso vai baixando os níveis de paratormônio, né? Então ela regula os níveis de paratormônio desta forma. Aqui nós temos o sistema renina-angiotensina, que já foi falado no slide anterior. Então, diminuindo a pressão, que é outro fator aí de risco para a doença coronariana, e pelo amplo espectro de ação da vitamina D, a gente vê que ela também ajudaria na diminuição de resistência insulínica, melhora de perfil lipídico, outros fatores aí que levariam à aterosclerose. Aqui nós temos um estudo com 18.225 homens, foi feito durante 10 anos, né, o Health Professional, e que também observou que níveis baixos de vitamina D, os pacientes tinham mais riscos aí de infarto, mesmo depois de retirados outros fatores de risco. E estudos prospectivos também mostraram que a deficiência de vitamina D era comum nos pacientes infartados, né, hospitalizados aí com infarto. Em um estudo multicêntrico com 239 pacientes, mostrou-se que pacientes internados, né, admitidos no hospital com síndrome coronariana aguda, apresentavam em 96% deles baixos níveis de vitamina D. Na insuficiência cardíaca, né, eles utilizaram modelos experimentais com ausência dos receptores para vitamina D. Isso aconteceu causando aumento da BNP, né, então a gente tem aqui o peptídeo natriurético cerebral, que a gente sabe que ele é produzido quando ocorre uma tensão, né, um aumento da pressão na musculatura ventricular. Então, a princípio, ele ficou com esse nome aqui de cerebral, porque foi descoberto no cérebro dos porcos, né? E a gente sabe que a BNP é um importante marcador, tanto prognóstico, né, quanto terapêutico da insuficiência cardíaca. Então, níveis altos de BNP ou pró-BNP correlacionam-se com casos mais graves e, portanto, pior prognóstico da insuficiência cardíaca. Ocorrendo também a nível aí genômico a desregulação das metaloproteinases cardíacas, de fibroblastos, né? Com isso levando a também aumento de massa ventricular. Então, essas alterações, elas promovem aí uma alteração da matriz celular,
levando à fibrose, dilatação ventricular e ao desacoplamento eletromecânico. Como respostas não genômicas da vitamina D, né, a gente vê a influência dela nos canais de cálcio voltagem dependentes, melhorando esse influxo de cálcio celular e ativando os outros mensageiros que seriam benéficos para o coração, como também foi visto na aula do Dr. Arthur, a importância do cálcio como estimulador aí desses mensageiros. Nesse slide, nós mostramos aqui a fisiopatologia da disfunção ventricular na remodelação cardíaca, né? Então, os pacientes aí que sofrem infarto, ocorrem alteração, levando à remodelação cardíaca, por vários fatores que a gente viu ali muito parecidos com um coração ali que não consegue captar a vitamina D, né? Então, ativação neurohormonal do sistema renina, angiotensina, aldosterona, estimulação do sistema simpático, levando aumento das metaloproteinases dos fibroblastos, causando hipertrofias, alterando as proteínas contráteis, né? Então, a gente vê a diminuição da miosina, prejudicando a função cardíaca, alterações dos colágenos, né? Degradando o colágeno normal, levando à fibrose da célula cardíaca. Enfim, mostra que é muito parecido, né, a deficiência de vitamina D com uma doença aguda cardíaca como o IAM. Então, nesse estudo aqui, a gente vê que a deficiência de vitamina D aumenta os eventos adversos graves de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade, também por outras causas lá, como disse o Dr. Fernando, né? No estudo de Liu, ele reportou aí 548 pacientes com baixos níveis de vitamina D estavam associados com aumentos lá da BNP e com maior risco de hospitalização e morte por todas as causas, né? No estudo Luric, com quase 3.300 pacientes, que foram submetidos ao estudo das coronárias, eles tinham aumento do nível terminal aí da pró-BNP, que estavam relacionados de maneira inversa com a vitamina D. Então, níveis baixos de vitamina D, aumento desses marcadores aqui para doenças cardíacas, né, para insuficiência cardíaca. Então, em relação à vitamina D e coração, acho que é isso que a gente tem para falar, uma coisa aí bem simples e rápida. E vamos falar um pouquinho da coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, que é uma quinona, muito parecida também com a vitamina K. Ela tem um poder antioxidante muito grande, mas principalmente na produção de energia, né? Na ponta final de produção de energia do ATP através da cadeia de transporte eletrônico. Então, nós temos duas formas, a ubiquinona, que é a coenzima Q10, e o ubiquinol, que é a sua forma ativa. Então, a ubiquinona, né, ela tem esse prefixo ubique de ubiquos, que quer dizer que está presente em todo lugar, que ela é onipresente. Então, a gente sabe que a coenzima Q10 é a principal fonte de energia aí das mitocôndrias. E as mitocôndrias estão basicamente no nosso organismo todo, né? Em todas as células tem as mitocôndrias e, portanto, ela é muito importante nos órgãos que precisam de muita energia, como é o músculo cardíaco, como é o cérebro, o fígado, né? Então, alguns pesquisadores dizem que o músculo cardíaco tem cerca de 5.000 mitocôndrias aí na célula, enquanto os outros tecidos têm cerca de 2.000. Então, a gente vê a importância da coenzima Q10 aí para o coração. O ubiquinol, que é a forma metabolicamente ativa da coenzima Q10, ela é mais absorvível, ela mantém níveis sanguíneos aí mais elevados, né? E tem uma durabilidade maior. Em relação ao uso da ubiquinona, né, nós teríamos que suplementar aí cerca de 10 vezes mais para atingir os níveis de ubiquinol. Então, a gente vê que a forma ativa tem uma potência aí de cerca de 10 vezes maior. Então, que indicações a gente teria para utilizar aí a coenzima Q10 nas patologias cardíacas, né?
para melhorar a eficiência das células do coração, logicamente, para aumentar a capacidade de bombeamento cardíaco, né? Se a gente melhora a célula, a gente está melhorando o órgão aí como um todo. Ela aumenta a absorção do oxigênio a nível das células cardíacas também. Então, ela é o principal combustível da mitocôndria, tem a sua atuação aí antioxidante, né? Destruindo os radicais peróxido, e ajudaria também a eliminar efeitos colaterais de drogas que são utilizadas na insuficiência cardíaca. Então, aqui, Dr. Robert Atkins, né, cita 3 estudos separados, onde foi administrada a coenzima Q10, para milhares de pessoas, obtendo aí melhora em 75% dos pacientes na função pulmonar, ou seja, na congestão pulmonar pela insuficiência cardíaca, na melhora do edema, das palpitações, e sem trazer efeitos colaterais, né? Aqui vale a pena também mencionar o Dr. Stephan Sinatra, né? O Dr. Stephan idealizou aí a solução de Sinatra, que compõe, juntamente com a coenzima Q10, o uso do magnésio, da L-carnitina e da D-ribose, né? Melhorando muito os pacientes aí em diversas patologias cardíacas, né? Então, ele menciona lá todo o processo no seu livro Cardiologia Metabólica. Então, o bacana de utilizar essas substâncias, né, é que a gente está realmente atuando na célula, não só cardíaca, né, como todas as outras células. E dentro da cardiologia, né, do que eu me lembro aí de medicação com atuação metabólica, a gente tinha a trimetazidina, que é o Vastarel. Então, hoje eu não sei se tem novas drogas aí, mas, enfim, a gente vê que, através dessas substâncias, a gente pode melhorar muito o paciente. Então, a gente não precisa propor para ele retirada de nada da medicação tradicional, mas a gente pode associar essas substâncias aí com muito benefício, né? Sem efeitos colaterais, isso que é importante. E hoje a gente vê também que não é necessário que o paciente esteja em estado grave para fazer isso, né? Então, a gente pode suplementar sempre, independente do grau, né, da patologia que o paciente se encontra. E, na verdade, a gente vê que até mesmo os pacientes saudáveis se beneficiam de muitas dessas substâncias, né? Então, aqui a gente tem um slide mostrando aqui uma célula mitocondrial. Então, aqui a gente tem a coenzima Q10, onde ela recebe elétrons aqui do complexo 1 e do complexo 2, né? Doando elétrons através do nádega e do fádega. Desta forma, ela propicia aqui a oxidação, a oxidorredução dos nutrientes, principalmente lipídios e carboidratos, né? Com isso, liberando energia para ocorrer a fosforilação oxidativa, transformando o ADP em ATP, produzindo energia. E na outra ponta aqui a gente tem a coenzima Q10, que ela doa elétrons aqui para o citocromo. Então, a gente vê que numa ponta ela se reduz, na outra ela se oxida. Então, a ubiquinona e a ubiquinol se transformam uma na outra o tempo todo, conforme a necessidade da célula. A coenzima Q10, né, ela é produzida, sintetizada através da tirosina, e a outra via de produção dela é através da acetil-CoA, através da via do mevalonato. Então, aqui é interessante a gente mencionar o uso das estatinas, né? Então, hoje, pacientes cardíacos, basicamente, aí a gente vê que todos utilizam estatinas, é muito comum na prescrição médica e do cardiologista, às vezes também do clínico. Então, a estatina ela tem a função no fígado, né, de inibir a enzima hidroximetilglutaril-CoA redutase. Então, ela vai diminuir a produção do colesterol, mas também vai inibir a produção da coenzima Q10. Então, basicamente, a gente, em todos os pacientes aí que fazem uso de estatinas, seria obrigatório a gente estar fornecendo coenzima Q10 para esse paciente, né?
Então, a utilização da coenzima Q10 no infarto agudo do miocárdio, né, os pacientes que tiveram infarto, ela diminuiu os sintomas relacionados aí como angina, como arritmias, e até mesmo ajudou na prevenção de novos infartos. E nas cardiopatias em geral, né, ela melhora a função cardíaca em cerca de 80% dos pacientes, né, no caso aqui, nesse estudo de voluntários que foram analisados, em diferentes tipos de cardiomiopatias, né, independente da etiologia. Só que, contudo, esses pacientes voltaram a ter a deterioração das suas funções quando deixaram de utilizar a coenzima Q10. Então, a coenzima Q10 ela é produzida no organismo, como a gente disse, né, mas vários fatores levam à diminuição. Então, a própria idade é um desses fatores, doenças crônicas, então diabéticos, os próprios cardiopatas, pacientes com câncer. Então, essas doenças crônicas aí levam à diminuição da produção de coenzima Q10. E a gente viu que o uso de estatina, que hoje é muito frequente, é um outro fator aí que agrava essa situação. A vitamina K2, conhecida como menaquinona, né, é um dos 3 tipos de vitamina K. Então, é muito conhecida a vitamina K1, chamada de filoquinona, a vitamina K3, menadiona, que é uma vitamina K sintética, que não é utilizada aí para humanos. Então, nós temos a K2, que parte dela é proveniente da metabolização da vitamina K1 a nível dos lactobacilos intestinais, né? E através de alguns alimentos, né? Um alimento aí muito rico em K2, é o chamado natô, comum na dieta do oriental, que é uma soja fermentada, né? Então, nós temos 9 variantes da vitamina K2, que é definida pelo número de unidades isoprenil que ficam nas suas cadeias laterais. Então, o mais comum da dieta humana é a vitamina K2 de cadeia curta, né, que é MK4, que em alguns países ela é utilizada no tratamento, aí, como a gente usa aqui, a MK7. Então, falando das outras MK7s, que são de cadeia longa, né, então a gente tem a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 13, mas por serem de cadeia longa e a sua absorção é prejudicada, e não tem muita expressão aí na nossa fisiologia. Então, a importância da vitamina K na saúde cardiovascular está ligada diretamente à calcificação, né, das artérias, levando a um risco aumentado aí de morbidade e mortalidade. Isso depende de proteínas que são dependentes de vitamina K. Então, essas proteínas só são ativadas na presença da vitamina K, daí a sua importância. Então, nós temos fatores aí que contribuem para a rigidez arterial, né? Que é a inflamação, no geral, que a gente vê várias condições metabólicas aí que causam inflamação, a obesidade, creio que é a principal. A glicação, a hipertensão, controle deficiente aí da glicemia. Então, a gente vê que os pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, são um grupo aí bastante de risco, né, para desenvolver a doença arterial coronariana. Então, os pacientes diabéticos aí apresentam pelo menos 4 vezes maior risco dessa ocorrência. A vitamina K2, ela ativa a proteína chamada de osteocalcina, né? A osteocalcina ela é produzida pelos osteoblastos e ela faz com que ocorra a assimilação do cálcio na matriz óssea, né? Então, o cálcio só consegue se fixar nos ossos através da osteocalcina, que é ativada pela vitamina K2. Então, a vitamina K2 MK7 é um cofator também mais bioativo na reação de carboxilação das proteínas GLA. E a proteína GLA, né, que é uma proteína de matriz extracelular, produzida pelos condrócitos, pelo tecido muscular liso, ela é considerada uma inibidora fisiológica da mineralização, fora, na verdade, extraesquelética, né? E aqui a gente vai ver que essa reação de carboxilação ela é muito importante, tanto para a osteocalcina, quanto para
proteína glada matriz. Então, aqui nós temos a vitamina K, atuando aí na enzima gama-glutamil carboxilase. Então, ela pega a osteocalcina, que é pouco carboxilada, e carboxilando, ela vai estimular a mineralização óssea, né? Então, a vitamina K ajuda ao osso realmente absorver o cálcio e ficar mais fortalecido. E a vitamina K atuando na proteína glada matriz, pouco carboxilada, fazendo com que ela fique carboxilada, ela inibe a calcificação extraesquelética. Então, os estudos mostram que, além de inibir essa calcificação, ela também ajuda a extrair o cálcio das artérias, né? Então, vários estudos mostram uma melhora da elasticidade da parede vascular e das artérias calcificadas. Então, as propriedades da vitamina K2, né, é melhorar aí a saúde tanto óssea quanto cardiovascular. Então, reforçando aí o teor mineral ósseo, né, dos ossos, melhorando a integridade dos vasos sanguíneos. Então, as indicações da K2 seriam tanto para tratamento e também prevenção, né, da manutenção da saúde óssea e cardiovascular. Aqui a gente tem essas substâncias aí, a forma de utilização, que o Dr. Felipe já falou bastante. Então, aqui eu até usei aqui a sugestão da Pineda, né? Em relação à utilização da vitamina D, né, que tem toda esta polêmica aí, ela tem essas duas apresentações de 100 mil unidades e de 600 mil unidades. Então, eu praticamente só utilizo vitamina D de 600 mil unidades. Então, para pacientes que não fazem nenhum tipo de suplementação, a gente vê através dos exames, né? Então, eu já estou com mais ou menos 4 anos aí acompanhando pacientes solicitando exames de vitamina D e a gente realmente vê que ninguém tem vitamina D hoje aí passando dos 30, né? E a gente tem meio como consenso aí na orto que o mínimo seria 40 e a gente viu que o ideal seria acima de 80. Então, os pacientes em geral que não fazem suplementação não têm esse nível. Então, em 4 anos fazendo exame aí, eu acho que só peguei um paciente que não fazia suplementação e que tinha um nível de 58, né? Era um senhor que realmente tomava bastante sol. Então, tranquilamente, a gente pode fazer a aplicação dessa vitamina D em uma das consultas, reforçar essa aplicação depois de 30 dias e aí entrar nessa manutenção a cada 90 dias, tá? O que eu tenho tido de experiência em relação a isso, né, é que mais ou menos uma ampola de vitamina D, a gente consegue aumentar aí o nível em 30 nanogramas por decilitro. Então, em teoria, se você pega um paciente na faixa dos 25, 30 nanogramas por decilitro, com uma ampola ele vai atingir aí próximo dos 60, 50 e pouco. Você reforçando depois de um mês, estaria levando essa vitamina D para os níveis que a gente considera ótimo, que seria 80, né? E a cada 3 meses a manutenção, que a gente sabe que essa ampolinha aí, mais ou menos em 3 meses, o organismo vai utilizá-la, tá? Então, eu não uso vitamina D3 de 100 mil unidades, eu só uso de 600 mil, em todos os casos, né? Independente aí de gravidade do problema cardíaco, ou mesmo nos pacientes que não são cardíacos. Então, hoje, sinceramente, eu indico a vitamina D para todos os meus pacientes, em função de todos os benefícios que a gente vê que ela traz, que é muito ampla, né? Então, acho que seria, como diz o doutor Fernando, né, uma judiação a gente deixar de melhorar esses níveis que hoje são considerados muito baixos, né? Então, a gente precisa melhorar o nível de todo mundo. Então, do Dr. Felipe também diz, né, a gente tem que fazer uso. Então, eu faço uso regularmente da vitamina D3, aplico em toda a minha família. Eu acho que a gente só tem a ganhar, muita coisa, os estudos mostram isso aí,
sem basicamente nenhum problema de efeito colateral. Então, logicamente que é importante, né, nessas doses altas aí a gente checar sempre o paratormônio, a dosagem de cálcio. Eu acho que só peguei um paciente que tinha um paratormônio aí um pouco mais alto, né, um hiperparatiroidismo, e a gente vê que na parte aí da endocrinologia, né, os endócrinos, eles pegam muito hiperparatiroidismo, que na verdade são secundários à própria deficiência de vitamina D. Então, em relação à coenzima Q10 e a vitamina K, já foi dito aí que elas têm as apresentações de 40 miligramas e de 20, e a MK7, 3 miligramas e de 1 miligrama, né? Então, sugestão da Pineda, que quando vocês forem adquirir esses suplementos, provavelmente vocês vão receber esse compêndio, que nos guia bastante, né, para começar a utilizar, a começar a se familiarizar, e aí cada um vai adaptando o uso conforme seus resultados, a ampliação dos seus estudos, melhorando seus conhecimentos, né, mas aqui é uma grande partida já para a gente começar, né. Então, em situações mais graves, a gente pode usar aí a cada 15 dias, 2 a 3 meses, né? A manutenção também seria essa mesma dosagem. Então, na verdade, a gente pode estender a utilização dessas dosagens aí para 4 a 6 meses, e só trabalhando com a vitamina D a cada 3 meses, né? Ou se for fazer esse protocolo aqui de 100 mil, aí faria 100 mil aqui e depois entraria com uma ampola a cada 90 dias. Aqui nós temos outras substâncias que eu não mencionei, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui no final, só comentar, mas acho que o doutor Felipe já falou bastante aí dos vários suplementos aí que se utiliza para bariátrica, né, que é um paciente bem mais debilitado do ponto de vista nutricional. Então, nos casos de ateromas mais graves, né, os pacientes coronarianos já revascularizados, infartados, a gente poderia usar a dose maior da K7 a cada 15 dias, né? Nos casos mais leves, a cada 30 dias. Então, aqui eu mencionando ela usando isoladamente, porque eu falei, para mim a vitamina D é para todo mundo, né? Eu aplico uma primeira dose, uma segunda dose depois de um mês, e faço essa manutenção a cada 3 meses, que eu vou conseguir manter um nível ótimo aí de vitamina D. Então, aqui nós temos aí uma outra sugestão aí de mescla, né? Então, nos casos de ateroma, de colesterol ruim, então, depois de situações graves, após 3 meses, a gente pode fazer essas suplementações, alternando alguns compostos, né? Então, em quase todos aqui a gente vê o uso da carnitina, da D-ribose, da B3, do ácido fólico, e sempre aí a cada 15 dias, e nos casos mais leves, 30 dias, utilizando a K2 e o biquinol. Então, angina, insuficiência cardíaca, para melhorar a tolerância ao exercício, melhora da função cardíaca, melhora da qualidade de vida e recuperação de fadiga. Então, aqueles mesmos compostos, né, usando aí umas 2 vezes na semana, durante até 10 semanas, e o biquinol e a coenzima Q10, a coenzima Q10 e a K7, a cada 15 dias também, seria ótimo para se utilizar. Então, é uma forma bem simples, né? Então, o que eu queria passar aqui é mostrar que existe aplicação dessas substâncias na cardiologia, mas, na verdade, a gente vê que serve para tudo, né? Então, foi falado de bariátrica, foi falado de oftalmo, foi falado de doenças neurodegenerativas e agora na parte da cardiologia. Então, a gente vê que a aplicabilidade dessas substâncias é para todas as patologias, por quê? Porque são substâncias naturais. Elas existem no nosso organismo, né? Nosso organismo tem a capacidade de produzir, e outras substâncias a gente consegue através da alimentação, mas a gente sabe que com a idade a gente perde muito dessas substâncias, a produção dessas substâncias, outros que o organismo não produz, que depende da suplementação oral, muitos pacientes aí têm problemas de desbiose,
Então, a gente, com o tempo, vai adoecendo simplesmente por deficiências nutricionais, né? Aliado também a outros fatores, como as intoxicações. Então, entra muito, a gente não vai comentar, mas a parte de detox é importante, né, que foi mencionado lá um pouquinho. Então, existe uma gama enorme de produtos que a gente pode utilizar dentro dos injetáveis, né? E se a gente ampliar esse uso para o endovenoso, então aí você tem como fazer muito mais pelo paciente, né? Então, aqui os suplementos, os compostos que a gente não falou, né? O ácido fólico, que é usado aí nas anemias, ajuda também, junto com a B12, aí, na melhora da homocisteína, que é um marcador, né? A homocisteína é um marcador inflamatório para o organismo, então transformando em metionina. Temos o metilfolato, que já é a forma ativa do ácido fólico, né? O organismo não precisa converter. A carnitina, que tem o poder aí de utilizar a energia dos lipídios, né? Aproveitar os ácidos graxos lipídios de cadeia longa para utilização de energia na célula. A citrulina também, aumento da produção de ATP e principalmente da produção do óxido nítrico, que é extremamente importante para a célula endotelial. A derribose, como fornecedor de energia, melhora o aporte de oxigênio e ajuda aí, com certeza, na musculatura cardíaca, né? O biquinol com a enzima Q10, que a gente já comentou, a vitamina D e, por fim, a MK7, que são substâncias que nós já falamos. E a vitamina B3, aí, com a sua ação antioxidante, detox. Então, gente, começar, né? Como bem disse lá o doutor Felipe, a gente precisa começar de uma forma mais simples a utilizar pelo menos esses injetáveis que são intramusculares, a gente faz no consultório mesmo, né? E conforme você vai ampliando seu conhecimento, seus estudos, vai ganhando confiança aí de incrementando, né? Até chegar aí nas reposições endovenosas, que trazem enorme benefício aí para uma gama de tratamentos de patologias, né? Então, eu gostaria de agradecer muito, né, por poder participar disso tudo. Mais uma vez, agradecer a Mari aí por ter me convidado a participar e contribuir de uma maneira muito simples, muito humilde nesse belo trabalho aí que eu vi que nossos colegas fizeram e mostraram muitas novidades aí para mim. Agradeço muito, doutor Marcelo. Excelente apresentação, boa contribuição aí para o pessoal. Algumas perguntas aqui para você esclarecer. De qualquer maneira, eu gostaria só de complementar que, inclusive nos cursos que eu dou de introdutório de injetáveis, eu sempre falo, a K2 hoje é uma substância maravilhosa, complementar a D3, mas é uma substância extremamente importante como anti-inflamatório, além de atuação muito efetiva na área de cardiologia, redução de ateromas, como o doutor Marcelo comentou, brilhante na atuação junto com a D3 em outras situações complementares para auxílio do paciente, melhora desse paciente. Ela é extremamente importante na área da obesidade, né, na área do tratamento de redução de gordura corporal, como anti-inflamatório, como modulador da síndrome metabólica e como excelente e potente atuação na área antitumoral, ou seja, cancerígena. Existem muitos, mas muitos trabalhos relacionando a K2 na redução e prevenção de células tumorais. Eu só queria fazer essa complementação junto à aula do doutor Marcelo, e eu vou então agora passar, doutor Marcelo, algumas perguntas. Doutora Neide Marise pergunta qual o protocolo para reduzir a aterosclerose? Então, como a gente mencionou, né, Mari? Então, existem protocolos aí, dependendo da gravidade, usar uma dose que seria maior a 40 miligramas a K2, que poderia ser utilizado aí a cada 15 dias, por 2, 3 meses, e depois passar uso mensal, por um período de 4, 6 meses, podendo dar intervalos periódicos aí, continuar nesse mesmo esquema, né, de utilização.
Então, a gente sabe, como você bem disse, que tem vários estudos que mostram não só a prevenção, a atuação na inflamação, mas ela ajuda realmente a melhorar a elasticidade das artérias, a melhorar, direcionar esse cálcio aí excedente que vai para os tecidos, a realmente ir para os tecidos ósseos, né, e poupar essas estruturas extraesqueléticas aí de ter calcificação, em função, logicamente, de várias outras patologias, como a gente viu aí, que causam inflamação no organismo. Então, nós temos que atuar em todo esse sistema, né, em melhorar a obesidade do paciente, em controlar os seus níveis glicêmicos, em estimular a atividade física, mas sem dúvida nenhuma, a K2 aí tem essa enorme contribuição em tudo que você já mencionou também, né? Tá, doutor Marcelo, você comenta aqui a utilização como protocolo para redução de ateromas da K2, mas falou em 40 miligramas. Na verdade, injetável, existe da Pineda injetáveis 1 miligrama por ampola e Desculpa, 3 miligramas por isso, eu ampola. estava falando da coenzima, né? Colocado o biquinol aí no meio. Isso, verdade. Você pode repetir, então, novamente o protocolo, se é com aplicação de K2, 1 miligrama ou 3 miligramas, em que situações? Então, como a gente viu, ela atua em vários aspectos aí de N fatores aí, que é importante, não só para cardiologia, mas nos pacientes aí com casos graves de ateroma já infartados, revascularizados, eu acho que o ideal a gente é utilizar 3 miligramas a cada 15 dias, né, por pelo menos um período de 2, 3 meses, podendo depois espaçar isso para mensal, por períodos aí de outros 2, 3 meses. Então a gente vai alternando, né, e vendo a resposta do paciente aí, até mesmo na sintomatologia, né, isso você vai ter uma resposta até, não, a gente não está falando disso, mas até no paciente hipertenso, que tem aí um grau de aterosclerose avançado e melhorando a elasticidade das artérias, até nisso pode ter um reflexo, né, e melhora até da PA. Ok. Uma outra pergunta complementar a essa, para ateromas. Você utiliza as estatinas? Em que situações, junto ou separadamente da vitamina K2 e D3? Ok. Bom, antes, né, da gente ter um pouquinho mais conhecimento dentro da medicina ortomolecular, longevidade, é muito comum o uso para todos os casos aí que é preconizado dentro dos protocolos, né, a gente usa a estatina. Mas hoje, com uma nova visão, né, que eu tenho de até quanto realmente a estatina pode ajudar as doenças, então hoje eu fiquei bem mais moderado na utilização de estatinas, e só realmente em casos aí muito elevados de risco é que realmente preconizo aí que dê uma baixada nos níveis de colesterol, mas não dentro dos níveis hoje que é preconizado, né, para a sociedade de cardiologia. E se a gente tem que fazer uso, né, eu acho que é importante, como a gente disse aí, em todos os pacientes que fazem uso de estatina, a gente não deixar de suplementar com a enzima Q10, né? Então ele vai perder a sua produção endógena, ou vai ser diminuída, né, pelo que a gente vê lá, pelo uso de estatina, então a gente tem que compensar isso com o uso aí da coenzima, de preferência intramuscular ou via oral mesmo, mas não deixar de utilizar isso, né. Agora, em relação aos níveis de colesterol, hoje eu estou muito mais flexível, mas o que eu falo, se a gente for seguir o que preconiza a sociedade, a gente vai ser bem mais agressivo em relação ao uso de estatina, né? Ok. Doutor Cristiano Ruge pergunta como utilizar a vitamina K2 em pacientes que precisa se manter a anticoagulação crônica. Dependendo da patologia aí, né, a gente pode ficar um pouquinho mais cauteloso, né, então pacientes talvez que utilizem válvulas, próteses cardíacas metálicas, né, que tem que fazer uso de anticoagulação. Então a gente sabe que a K2 ela não teria efeito, né, tanto de interferir nos fatores de coagulação. Mas eu acho que nesses casos a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, né,
e checando através aí de exames se tem essa interferência ou se a gente pode manter o uso, né? Na dúvida, às vezes não utilizar, né? Mas pelo que a gente sabe, a interferência não é tão grande. Eu não sei se você pode complementar isso aí, se você tem mais informação para a gente. A nível científico, os estudos demonstram que a vitamina MK7-2 ela tem uma ação totalmente diferenciada da vitamina K1. É da mesma família, mas a K1 sim tem uma ação anticoagulante, a K2 não. Mas eu acho que vale o que você comenta, doutor Marcelo, em relação à cautela, né? A gente sabe que tem pacientes com idiosincrasia, então não sabemos até que ponto, efetivamente, em casos mais graves, possa interferir ou não. Então, eu acho que a cautela é prudente. É prudente. É perfeito. Mais uma pergunta. Doutora Catherine Tami pergunta qual a sua experiência em relação à utilização da vitamina K2 no caso de isquemias instáveis. Quanto tempo depois você espera uma melhora? E qual o protocolo inicial e de manutenção? Então, basicamente, aí, como a gente disse, para todos os casos, né? Não só a K2, então sozinha, a gente nunca vai indicar ela basicamente sozinha. Então, essas três substâncias basicamente andam juntos, né? Então, a gente vê a importância da vitamina D, vê a importância da coenzima Q10, né, que melhora muito os sintomas aí de pacientes pós-infarto. Na verdade, a K2, ajudando a descalcificar essas artérias, também teriam a sua função em de certa forma, ajudar aí na isquemia cardíaca, né? Mas é muito mais papel da coenzima Q10, né? Então, os protocolos de uso é o que a gente mostrou aí, basicamente, né? Casos mais graves, você vai usar doses mais altas, pelo menos aí a cada 15 dias, e a manutenção, espaçando isso para cada 30 dias, né? Então, isso é muito particular, acho que vai também aí da experiência de cada profissional, né? E a gente vai ter que avaliar isso de paciente para paciente. Então, essas dosagens aí que a gente está vendo é um início, né? Para você poder começar a ter um norte aí de utilização dessas substâncias. Eu não deixo de utilizar para ninguém, porque o que não faltam é estudos mostrando aí todos esses benefícios, né? Então, a partir do momento que a gente toma conhecimento da importância dessas substâncias e principalmente você saber que essas substâncias são naturais do seu organismo, né? Então dá para a gente utilizar sem medo de errar, você não vai fazer mal para o seu paciente, né? Porque se o nosso organismo produz, né, não vai fazer mal dentro do que é preconizado aí nessas doses. Então a gente usa com muita tranquilidade. Eu acho que eu falei, a minha participação muito simplesinha aqui nisso tudo é poder justamente incentivar as pessoas a começarem a utilizar, a perderem o medo, né, que ainda não começou, e isso vai motivar a gente com certeza a aprofundar estudos dentro dessa área. Então eu hoje, depois de 27 anos formado, né, voltei a ser estudante, porque hoje com todas essas informações novas, né, isso motiva a gente a cada dia mais estudar, pesquisar, tentar conhecer um pouquinho e integrar isso na nossa prática clínica. E eu vou te dizer que os pacientes todos só agradecem, porque são coisas que eles não veem na medicina tradicional, né? Então a gente tem uma gama de produtos, uma gama de tratamentos aí dentro da orto, da medicina de longevidade, que é novidade para nós, que somos médicos, e muito mais para os nossos pacientes, né? E realmente eles sentem o benefício disso no organismo. Então, o Felipe bem mencionou, né? Eu utilizo em mim antes de utilizar nos meus pacientes. Então, essa é uma bela forma da gente começar, né? Utilizando em nós mesmos, nos nossos parentes aí que têm problemas, né? Que já têm idade, que de repente podem se beneficiar muito desses tratamentos. Então, é começar, né? Então, acho que a gente não precisa ficar muito preocupado aí em seguir muito à risca, como diz, é um protocolo, né, que te orienta, mas você vai ganhando
confiança, experiência, e vai aprimorando, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, aqui é um startzinho, né, para as pessoas se familiarizarem mesmo aí com essas substâncias e saber desses enormes benefícios que elas podem nos propiciar, né? Isso mesmo. Doutor Marcelo, muito obrigada, gratidão profunda pela tua presença aqui. Eu quero finalizar com vocês, agradecendo todo mundo, toda a participação do pessoal, e dizendo para vocês que teremos um próximo evento a ser divulgado a vocês logo em breve, tá? E que vai ser relacionado à área de cardiologia, geriatria, a utilização de vitamina K2 intensamente, junto com D3 e outras substâncias. Eu gostaria também de agradecer de novo os demais palestrantes do dia, Dr. Felipe e Dr. Renato, e dizendo para vocês que as consultoras irão entrar em contato com vocês, até para ver que tipo de opinião que vocês têm sobre o evento, se gostaram, se gostariam de um novo tema, alguma coisa que vocês têm necessidade de ouvir, e estaremos abertos para isso, tá bem? Eu também gostaria de dizer que amanhã, então, nós efetivamente faremos o sorteio dessas pessoas e estaremos postando no Instagram e no site. Um excelente dia, feliz Dia dos Pais e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Mari.